Senhoras e senhores, iniciando o Papo Atual, terceira temporada, tenho o prazer de receber aqui meu amigo de longas datas, Isaías. Isaías Matos, meu brother, prazer receber você aqui no meu programa, no Papo Atual. Vamos trocar uma ideia, né? Antes de iniciar o nosso papo aqui, quero te falar para você seguir nas redes sociais, inscreva no canal e também nosso patrocinador, Farmácia Ômega. Quer comprar remédio barato, de pressão, remédio dor de cabeça, você encontra na Farmácia Ômega, ali perto ali do Orla 1. Isaías, como é que tá as coisas, meu camarada? Tudo certinho, graças a Deus, cara, tudo bem. Papai do Céu tem abençoado a gente durante todos os dias que nós vivemos, né? Nós agradecemos a Deus por isso. Se não for Ele em nossa presença, nossa vida, nós não somos nada. E a gente vai caminhando. Exatamente. Tamo junto. Meu camarada, como é que foi sua criação? Você nasceu em Campos, né? Já está em Quissamã há muito tempo, inclusive recebeu até um título de cidadão quissamaense, né? Do vereador Lopinho, né? Exato. Você está em Quissamã há muito tempo, mas você foi criado em Campos. Foi a criação, a infância? Boas lembranças de Campos? Então, Jeremias, até me perdoe pela tonalidade da voz, usei bastante durante o dia. Mas, boa pergunta. Realmente, de fato, eu tô aqui em Quissamã há 27 anos, que eu moro aqui em Quissamã, cheguei para aqui em 98. E morar em Campos, nascer em Campos e crescer em Campos, realmente foi uma experiência muito grande para mim, que tem umas lembranças muito boas, mas também tem umas lembranças também que marcaram muito a minha vida lá. E como todo projeto de vida, né, o começo é sempre difícil. Às vezes quando a gente chega em determinado lugar, quando a gente consegue galgar determinada coisa lá no topo, aí você às vezes recebe parabéns, pô, cara, você é top. Mas essa subida, essa subida que a gente tem na vida até chegar onde a gente tenta almejar, ela é muito árdua. E minha infância foi uma infância bem marcada, né, cara? Mas foi uma experiência que eu tive. Nós tivemos uma criação com muita dificuldade, não tivemos uma facilidade de vida, então fomos forjados, né, desde a infância, com as dificuldades. E isso eu falo em termos geral. Financeiro, muitas vezes mesmo a questão de saúde, porque quem olha para Campos, você imagina que todo o campo é urbanizado. Mas engraçado, não é. Onde eu morava, por exemplo, é uma área rural bem afastada de Campos. Então lá, recurso em relação à área de saúde era muito difícil. Tinha um carrinho que era 147, que era o que atendia. Era a ambulância que a gente tinha lá do socorro de imediato lá para atender a comunidade. Eu me lembro que minha mãe sem os recursos para poder pagar a viagem, mas ela, quando acontecia algum problema com a gente, ela se virava nos 30, tadinho. E atendia a gente conforme as condições que a gente tinha. Mas foi uma experiência muito grande, cara, ter vivido lá, que a gente foi forjado em tudo na vida. Desde da vida cristã, né, a vida normal do dia a dia, do cotidiano. A gente foi muito forjado. Foi uma fase muito top que eu tive, me marcou. É uma saudade que eu tenho, que se verdadeiramente você me perguntar, hoje você olhando Campos como era na infância, você voltaria para Campos? Você reviveria? Não. Porque depois que eu vim embora, muita coisa mudou, eu voltei lá. Realmente, o que marcou para mim foi aquela fase Sim, que me forjou, né, me preparou para eu galgar coisas maiores, onde o Senhor nos enviou para cá. E aqui muita coisa aconteceu, né? Tanto profissional como pessoal, familiar, tudo aconteceu aqui, na verdade. Mas lá foi um marco, realmente. Cara, você é cristão, né? Sim, isso. Cristão há muito tempo, né? Como é que foi esse período de conversão na igreja, sua família, sua saudosa mãe? Então, Jeremias, para poder falar abertamente para você com tanta certeza, o meu encontro com Cristo, ele aconteceu no ventre da minha mãe, né? Porque quando eu nasci, minha mãe já tinha 2 anos que minha mãe tinha se convertido. E naquela época, como até a data de hoje, a pessoa que na verdade ela não é cristã ou não tem uma outra religião, quando se pergunta ela é o quê? Católica. E muitas vezes ela nem na igreja vai, né? Não tem aquela assiduidade, mas ela é católica. Então, minha mãe era católica. Tanto minha mãe quanto meu pai. Mas ela teve um encontro com Deus, que ela contava um testemunho pra gente. Então, quando eu nasci, ela já tinha se convertido há 2 anos. Então, assim, foi um momento marcante. Eu tive um encontro com Deus, a partir daí muita coisa aconteceu, muitas promessas, que ao longo da minha adolescência, da minha infância, né, vieram acontecendo, e minha mãe agradecendo a Deus pelas promessas que o Senhor havia feito para ela em relação a cada filho que veio, inclusive a mim. Eu quase que morri, né, com 5 anos de idade.
Fui acometido de uma intoxicação bravíssima que fui passar muito mal, fiquei um mês internado em Campos, minha mãe indo todo dia, porque ela não podia ficar na época. Mas o Senhor me resgatou e falou para ela que tinha promessa na minha vida e eis-me aqui. E de lá para cá, cara, eu só tenho visto a presença, tido uma experiência com Deus muito grande em relação a isso. Meu camarada, você é músico. Como é que foi esse primeiro contato com a música? Naquela época não era fácil. Verdade. Você, seus irmãos, tudo toca em instrumento, né? Você toca vários instrumentos. Que facilidade é essa? Que dom de Deus é esse, cara? É engraçado, Jeremias, que é uma boa pergunta que você fez. A música, ela, na verdade, a gente diz que é de sangue, né? É de geração, de família, hereditário, enfim, cada um formula de uma forma. Mas a música, ela entrou na minha vida realmente pelo cerco familiar. Todo mundo da minha família arranha a gente fala arranha, né? Um toca um violão, um toca acordeon, outro toca, mexe com teclado, então, enfim. Eu cercado disso, me veio uma vontade de querer aprender música, de tocar música. E a música entrou fortemente na minha vida aos 10 anos de idade. E naquela época, como você bem frisou, não existia nem internet, né? Porque a internet, quem tinha internet era naqueles países de primeiro mundo lá, e rico que tinha acesso. O que se falava muito aqui na época, naquela ocasião, era de revista. Que você achava isso em banca de jornal, Famosa ou por cifra. assinatura, exatamente, ou assinatura. Que aonde eu estava também, nem acesso a isso a gente tinha. Aí o que aconteceu? A autodidata, ela entra aí. Porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de aprender coisas novas. E a dificuldade para mim é o novo, é aprender. Eu coloco isso, a dificuldade, como novo, eu quero aprender. E aos 10 anos de idade, eu ganhei um violão do meu avô, que é um tonante, quem é músico conhece, que naquela época o tonante, ele tinha um bojo, que o bojo é essa parte que sai o som. Ele era enorme, eu era pequeno, né? Eu era bem pequenininho. Então, com a mão pequenininha, eu ficava no primeiro banco da igreja e vi o filho do pastor tocando. E naquela época o filho do pastor, ele morava mais para dentro um pouco de Campos e tinha mais acesso à música. Ele era um pouco mais instruído, era um pouco mais avançado do que a gente lá. Ele chegava, ele tocava, eu me amarrava de ver ele tocando. E eu ficava de olho vidrado, parado, olhando, vendo ele fazendo, como que ele montava aqueles acordes que até então não tinha entendimento que era acorde. Eu ficava olhando aquilo, via ele amarrando aquilo, chegava em casa, eu parava o violão. E eu começava tocando. Aí começava saindo aqueles acordezinhos, aí eu não sabia nem o nome às vezes da nota, mas aquele acordezinho, aí começava tentando entender como que a gente fazia relativo, como que se criava a harmonia em si. Então, a partir daí, comecei a aprender música, comecei a mergulhar, e, enfim, foi uma coisa que foi uma experiência muito boa mesmo, em relação à questão de musical, né? Foi uma experiência, começou aí. Cara, com certeza passou por várias igrejas pequenas. Qual é o desafio, cara, de ser músico em igreja pequena? Tocar em igreja grande é até top. Verdade, verdade. Tocar para 5.000 pessoas, 2.000 pessoas é legal. Mas músico de igreja pequena. Jeremias, é uma experiência. Cara, você tocou num assunto muito interessante e complexo, tá? Mas muito interessante. Foi bom até você falar sobre isso. É um assunto muito íntimo e um assunto de experiência pessoal que marca a sua vida. Por quê? Aí eu vou falar agora a título de você como músico, você como membro, você como um cooperador daquele ambiente da obra. Vou falar de uma forma que você está ali para poder ser versátil. Quando você chega num ambiente pequeno, que nós estamos hoje aqui numa estrutura aqui, que eu considero ela grande em relação à igreja que eu congregava lá, só para você ter uma ideia. E era sede. Era uma igreja que era sede. Era uma igreja muito pequenininha, inclusive tem até um louvor que canta, que fala assim, igreja pequena, onde Deus falava, o céu vivia baixinho nessa igreja. Porque a presença de Deus era nítida ali. E o que a gente tinha que fazer ali? Você tinha que usar o que tinha de estrutura. Se a igreja é pequena, provavelmente ela não tem um bom som, ela não tem um bom conforto bancário, de banco, né, no caso, ela não tem um microfone de qualidade, ela não tem recurso nenhum, porque pela própria estrutura você já se percebe. Então, como cooperador da obra, como músico, o que você precisa fazer? Eu aprendi isso no decorrer da minha trajetória. Não na época em que eu congregava na igreja pequena. Mas você tinha que pegar aqueles recursos que você tinha e ser versátil.
utilizar aquilo da melhor forma, saber fazer um bom uso. Para você ter uma ideia, a igrejinha era tão pequena que a primeira bateria que tocou na igreja foi eu. Aí você me fala, bateria não. No corpo da bateria, no conjunto da bateria, tem uma peça chamada taral. Quem é baterista aí, inclusive o Jefferson aí, que deve, eu acho que assistir a gente aí, sabe o nome dos tons, tudo certinho. Tinha uma caixinha chamada taral. E quem presenteou nessa época esse taral para a igreja, na época foi minha mãe, ela sem saber. Aí o que eu fiz? Na época não tinha, a igreja não era grande, não tinha espaço. O banco, aquele banco de madeira, que não se podia botar muito também por causa do tamanho da igreja, mas cabia 3 pessoas e 4 imprensadas, só para você ter uma ideia. Aí o que eu fiz? Eu peguei um reco-reco, não sei se você conhece esse instrumento, botei um arame no reco-reco, amarrei ele aqui no taral, eu abria a perna assim no banco, sentava aqui no meio do banco e tocava ali. Aí quando você via tocando, que chegava muita caravana, a gente fazia festa, às vezes a igreja não suportava a quantidade de pessoas que vinha. Quem olhava lá de fora até parecia que estava tocando uma bateria de verdade. Mas era um taral, um reco-reco, e ali eu tinha percepção, sabia questão de ritmo, eu sabia que estava fora, que estava errado. Mas o louvor fluía de uma forma, uma adoração genuína, sabe? Que você olha para os dias de hoje, provavelmente, se você não tiver um bom equipamento, se você não tiver um equipamento de qualidade, tem músico que reclama. Sim, sim. Aí onde você tira a questão de adorador, né, para aquelas pessoas que realmente não sabem, não conhecem ainda de fato o que é adorar. Cara, era muito sofrido. Sofrido. Estrada longa. Pô, hoje tá top, tá fácil. Mas no início, então, cara, 97, 98, era sofrimento, né, cara? Demais. E era esse período exatamente aí, você falou até uma coisa muito legal, que era o período de 92 até 98, foi o período que eu realmente me ingressei na música aí, comecei tomando conhecimento, mas esse episódio aí que eu tô falando com você foi exatamente em 94. Então, uma época que você não tinha internet, você não tinha recurso nenhum, enfim. Você para aprender como músico, você para poder tocar, você para poder utilizar um som legal, aprender qualidade, você tinha que realmente tentar ver o máximo que você podia fazer com o que você tinha ali, porque a gente não tinha um técnico de som, igual você vai para o Google hoje, ou para o YouTube, né? Como equalizar um som? Ele te entrega a resposta na época. A gente não tinha esse acesso, não tinha internet. GPT. Então você tinha que usar o recurso que você tinha, ser versátil, né? A gente fala, né? O camarada, além de ser músico, tocar de ouvido. Cara, não é fácil. Já tentei tocar de ouvido, aparentemente não consegui. Mas tocar de ouvido é dom de Deus? Jeremias, tudo na vida, na verdade, se a gente observar direitinho, é um dom de Deus. Só que para alguns dons a gente aprimora, para outros a gente não aprimora. Alguns a gente tem aquela empatia, você se identifica e você desenvolve ele. E então você fica bom. É onde a gente fala, o dom de Deus ele é dado para quem quer, entendeu? Ele não é especificamente, por exemplo, hoje, como cristão, não somos, eu ainda sou consagrado a diácono, mas eu não sou consagrado a pastor. E qual é a diferença disso aí? O pastor ele tem uma responsabilidade maior com o rebanho, de cuidar, né? E se entregar pela obra, pelas ovelhas, enfim. Você recebe uma carga de responsabilidade maior. É um dom que ele pode desenvolver isso aí, como também é um dom que ele pode correr. É uma coisa que ele pode correr, fugir. Então depende daquilo que se identifica. E a música em si, tem muita gente que acha bonito, acha lindo. Ela, nossa, acho lindo você tocando, mas eu não consigo. Cara, entendeu? Ela encontra aquela barreira. Caramba, o cara ser doido. Não é, o pior que não é. Talvez, assim, a gente como músico falando, realmente a facilidade que a gente encontra hoje de tocar pode ser mais fácil em falar. Mas não é difícil. Tocar música não é difícil. É questão de tocar em igreja, você usa muito percepção. Sim. Que percepção é aquilo que a pessoa começa cantando lá e olha, é um aprendizado, tá? É um aprendizado massa, muito bom. Porque você não vai para lá com cifra, você não vai para lá com nada. A pessoa começa cantando lá, ela anda as 7 notas. As 7 notas que tem mais conhecido que a gente fala, você tem que correr no rastro e achar. Exatamente. Então, assim, é onde que entra a questão da percepção. E como eu sempre usei a autodidata em meu benefício, eu aprendi isso aí na prática. E foi muito legal. Cara, e esse dom de compor aí? Então, presente de Deus, né, cara? Eu falo que é um presente de Deus, isso veio junto com a experiência minha com Deus. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever.
Eu sempre falava, inclusive no decorrer da faculdade, de alguns cursos que eu fazia, muitas pessoas tinham dificuldade de escrever, porque ela não conseguia, na verdade, desenvolver um tema. Eu falei assim, me dá uma palavra. Eu sempre falava isso, me dá uma palavra. Aí ela falou assim, fala alguma coisa, amor, por exemplo. Quer que eu descreva um texto para você sobre amor? Aí eu começava escrevendo. Então, eu sempre gostei de escrever, isso ajuda muito. Isso é um dom? Não, eu gostava muito de ler. E como você lê, você aprende muito. A questão de palavras novas, né? A questão de correção gramatical, aquela coisa, você lendo, você aprende muito. E essa questão de compor, eu falo que veio da experiência minha com Deus. Eu navegava quando começava escrevendo a minha história em específica. Que inclusive é de seu conhecimento, né? Você tem esse conhecimento a respeito do que eu vou falar agora. Nós temos um projeto com uma banda que nós, na verdade, nos beneficiamos com a pausa, que quando as pessoas perguntam, ela fala, vocês terminaram? Vocês acabaram? A gente não. Período sabático. É um período sabático. Nós demos uma pausa que foi até no período de 2018, onde começou aquela transição de pandemia, nós acabamos dando um período, e nós gravamos um projeto. E nesse projeto que nós gravamos, tem 5 composições nesse projeto, são 10. 5 delas são minhas. E 5 delas são diversificadas com os componentes da banda. Fora as outras que a gente não chegou a gravar, e eu também nem cheguei a apresentar, e algumas que eu acabei parando no meio do caminho. Mas essa inspiração ela vem baseada da minha experiência com Deus, do meu modo de vida com Deus. É tudo voltado a tema de intimidade minha com Deus, para Ele. E tenho também a questão de música romântica, que até eu tenho algumas que eu compus. Aí você tem que olhar qual é a forma que você quer buscar, o que você quer buscar. Aí você entra naquela linha e você faz a composição. Cara, você falou em música romântica, lembrei de quem? A gente curtiu muito, Novo Som. Bastante. Novo Som. Rapaz, Raiz. o que o Novo Som fez de gente chorar. Meu Deus. E nessa Cara, época aí. Eu me lembro, cara, ano 2000. Exatamente. Período que bombou. Você tava de frente da juventude aí, juventude que fala que arrastando bonde mesmo. Você, Rogério Francimar, cara, a gente foi em um Canta Macaé, que se arrumou uma Kombi com a prefeitura. Foi, verdade. Meu irmão, cara, meu primeiro show, Oficina G3, verdade. Novo Som, Pamela, Fernanda Brum, Emerson Pinheiro. Meu irmão, eu cheguei em casa com o sapato todo sujo. Cara, não sei se foi. Onde foi aquilo, cara? Aí perto da rodoviária ali? Foi. Expediente. Eu não me lembro. Independente, sei lá, um local ali. Um estádio que tinha ali. Isso aí. Que tinha ali perto da rodoviária. Exato. Cara, quando o Alex Gonzaga veio com o Pamela, meu irmão, o que tinha de gente bombava naquela época. Fase top, fase de 5 anos de Novo Som, né? Que a gente ouvia falando. Cara. Muito top mesmo. Oficina também, né? O PG. Cara, época boa, né, cara? Aí você falou em composição, lembrei do Novo Som. Novo Som fez muita gente chorar. Então, aí a gente nunca surge do nada, né? A gente nunca tá aqui, você descobriu sozinho esse dom. Não. A gente sempre busca uma fonte de inspiração. Referência. Essas referências minhas tem de todos esses caras que você acabou de citar, que é a referência que eu tenho musical. Oficina G3, por exemplo, Juninho Afrão dispensa comentário. Juninho Afrão, né? Dispensa comentário desse cara, que esse cara é a minha inspiração até a data de hoje. Então, assim, a questão do Alex Gonzaga, realmente, Fernanda Brum. Comunidade de Nilópolis. Naquela época também, exato. Naquela época também, Diante do Trono. E bombava nessa época. Então, era uma fonte de inspiração que a gente tinha. É isso aí que eu quero. E corria atrás e começava desenvolvendo. E, lógico, todo o crescimento, ele tem um processo, né? Cara, época top. Cara, e aí, o que te fez escolher biologia? Você também é formado em biologia? Medicina. Medicina, né? Pode ser até estranho falar isso, mas o que me fez escolher biologia foi medicina. Que, em decorrência do que a gente começou até iniciando aqui falando a respeito da minha infância em Campos, meu pai foi acometido de uma doença, né? Que até a data de hoje ele trata essa doença. Em decorrência do que aconteceu comigo, a gente tinha uma escassez também muito grande na época em recursos, aquela coisa assim. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser médico. Falei, eu quero ser médico, eu quero salvar vidas. Botei isso na cabeça. A única coisa que eu sabia fazer. Se você me perguntasse qual o fundamento que eu tinha a respeito disso, não, eu quero ser médico, quero salvar vida. Aí, em decorrência da questão financeira, do custo, benefício, que não é barato,
uma área de medicina, a faculdade de medicina, na região nossa aqui hoje, o custo chega aproximadamente uns 12 mil. Isso para quem está aqui, né? Aí fora a questão de aluguel, que você tiver que retirar, então assim... É muito dinheiro, cara. É complicado. Então, ou você tenta fazer um vestibular, né, para poder encarar uma federal, ou se você paga a bolsa, muito caro. Eu vi esse sonho ficar distante. Vendo esse sonho ficar distante, eu falei assim, bom, vou optar por uma área que se aproxima ali, que joga bem para perto ali. Eu quero conhecer sobre vida, eu quero conhecer sobre o processo da vida, comportamento, sobre a área humana, eu quero ver. E a biologia me levou. Depois de muito tempo, eu resisti um pouco, aí eu percebi a oportunidade vi a oportunidade na faculdade de biologia se instalar aqui no município. Não perdi tempo, falei a oportunidade dessa agora. E me apaixonei pela área. Aí me formei em licenciatura, né? Na parte de aerobiologia e amei, tanto como eu amaria se eu fizesse a medicina. Mas foi um sonho que eu preferi dar um tempinho, galgar outros sonhos, enfim. Mas foi a medicina que me levou para a biologia. Você, servidor público, quantos anos? Há 25 anos. 25 anos. Muito tempo, né? Muito tempo. Fez biologia, né? Também pode dar aula, professor, né? Sim, sim, sim. E hoje você está fazendo faculdade de Direito? Não, então, a faculdade de Direito, ela surgiu, na verdade, está surgindo, na verdade, essa vontade de fazer em decorrência ao local onde eu trabalho. Porque eu tenho 25 de concurso e tenho 16 anos prestando serviço no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio, na comarca do município aqui de Quissamã. Aí eu tenho 16 anos que eu trabalho lá. E eu falo que são 3 faculdades já que eu tenho lá, né? Que são 16 anos, já dá para fazer 3 faculdades já. Em decorrência da minha área de trabalho, do que a gente trabalha lá todo dia, enfim, as oportunidades que a gente vê em relação à linha do meu trabalho lá, me despertou essa vontade de seguir essa linha do direito, só para poder juntar o útil ao agradável. Aí surgiu, ainda não entrei, estou tentando me prevenir, né, me preparar financeiramente para poder ter alguns projetos que estou fazendo em andamento, então colocar ele em paralelo também para poder atender isso daí. Isaías, a justiça funciona? Jeremias, é um tema muito interessante que você falou agora, tanto quanto um que eu falei agora no primeiro. É complexo, tá? Se eu olhar aqui e te responder ao nível da situação que nós estamos hoje, eu diria para você que a justiça não funcionaria. Mas olhando o ordenamento jurídico, a seriedade do ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico, na verdade, ele veio para poder solucionar esses conflitos. E se a gente olhar o pé da letra direitinho, existem pessoas de má índole, existem pessoas de boa índole que usam o ordenamento jurídico para solucionar um problema. Exatamente. E depende muito de quem está lá usando ela. Quem tiver lá, se for uma pessoa de boa índole, vai saber usar aquilo, aplicar aquilo dentro do ordenamento correto da lei, para aquele caso concreto. Mas se for uma pessoa de má índole, vai usar aquilo a favor dele, em benefício do ego dele. Então, assim, não vamos entrar em detalhe aqui não, porque está muito nítido hoje a confusão no Brasil. E é nítido a gente ver hoje que está sendo usado de forma errada, né? Mas para você ver como que é interessante, no ordenamento jurídico da justiça, existe um termo que a gente conhece lá, chamado, na verdade, normas, né? E dentro das normas, existem 2 pilares, que você puxa ali regra e princípio. Você aplica regra e aplica princípio. Dentro do ordenamento jurídico, como que funciona isso? A regra, por exemplo, você tem um retângulo. É um problema, tá? O retângulo é um problema, você tem um problema. Então a regra, ela vai pegar e vai encaixar dentro daquele triângulo. Ela vai servir para aquilo ali. E o princípio, ele funciona de que forma? Ele é o alicerce da norma. Como que funciona o princípio do ordenamento jurídico? Apareceu aquele problema ali do triângulo, só que apareceu também um problema do retângulo, apareceu um problema do círculo, apareceu o problema lá de outra coisa qualquer. O princípio ele vai encaixar para todos eles. Você entendeu? A regra não. A regra ela só serve para o retângulo. Ela não vai servir para o quadrado. Mas o princípio ela vem e soluciona o problema. E dentro desse todo ordenamento que nós falamos aqui, nós temos a lei maior que a Constituição, né? Sim. E abaixo dela a gente vem se refletindo a ela o Código de Processo Civil, o Penal, enfim, eles vêm cada um tratando de um assunto, tudo respeitando a lei nossa majoritária, que é a Constituição. E você vê que interessante, aí a gente pode estar dentro da Bíblia, né? A gente pode apanhar um pouquinho dentro da Bíblia agora, que é muito interessante isso.
falando de questão de princípio e regra. Ele é tão interessante, que, biblicamente, a gente falando, dos dois, tá? Dos dois. Jesus, eu tive a oportunidade até de uma ministração falar isso, e tem pessoas que elas são bem preparadas para, às vezes, ouvir e absorver isso. Né? Jesus foi no seu ministério terreno, Jesus foi uma pessoa que ele quebrou muitas regras. A gente sabe que ele quebrou muita regra, menos o princípio. Olha que interessante, menos um princípio. E eu vou em rápidas palavras te explicar que a questão de ele ter quebrado regra, por exemplo, Jesus levantava durante um sábado lá, que naquela época ali era uma regra. Existia uma regra que não se podia operar milagre. Né? Jesus levantava no caminho que ele passava, encontrava um cego, Jesus ia lá, curava. Jesus já achava um paralítico, ia lá e curava. E aquilo ali era de revolta, se via de revolta. E se você olhar direitinho, eu falei dentro do ordenamento jurídico, né? Que como a justiça funciona ou não funciona, e ela funciona. De fato, a justiça ela veio poder funcionar. Biblicamente falando, o princípio ele é o quê? Amor, fé, perdão, santidade, semeadura, colheita. Isso tudo reflete o caráter de Deus. Então isso é um princípio. E o que seria uma regra, biblicamente falando? Seria o mandamento que a gente vê lá que em cada época tinha uma aplicação. Então tinha os mandamentos, tinha as leis, tinha os estatutos, tinha os decretos, que eram colocados para poder orientar o povo. E era tudo divino, né? A gente está falando aqui de questão divina. E era tudo colocado para poder... É uma regra que era colocada para poder direcionar o povo. Então, falando... Olha, alguma coisa combina tanto com a outra, né? Você vê que uma coisa fecha tanto com a outra, que de funcionar, funciona. Assim como a gente tem, biblicamente falando, funciona, a lei em si, ela veio para funcionar, para solucionar conflitos. A verdade é essa. Uhum. Mas entra naquilo que eu falei com você. Quem está aplicando? Exatamente. Cada um tem uma forma de aplicar. Uma forma de aplicar. Exatamente. Zaia, você também se interessou pelo mercado financeiro, certo? Sim, sim. Você começou isso? Muito estudo? Então, eu comecei... Alguém indicou? Viu alguém? Na verdade, não foi exatamente uma indicação, mas foi uma observação a respeito a gente não se falava muito de mercado financeiro, de investimento, a gente nunca teve um foco aqui no Brasil. Mas quando você olha países de primeiro mundo, você vê esses países de primeiro mundo, você começa a estudar por que lá é assim. Aí você começa descobrindo a receitazinha do bolo, como que funciona. Como que o povo lá, a cultura do povo lá é. Aí você começa olhando, opa, peraí, se isso está dando certo lá, vamos fazer dar certo aqui também. Só que não depende só da gente. Isso depende de quem está lá em cima, nas alturas, ou melhor, você abertamente, quem está no controle hoje do país, enxergar o país escasso como um país desenvolvido e trazer essas coisas que lá funcionam em outros países desenvolvidos para cá, para que deixe de ser um país escasso e a gente tem desenvolvimento. Eu comecei observando alguns caras aqui, que a gente conhece muito, como o Thiago Nigro, tem outro demais. Esse cara é top, esse cara é um pilar aí. O Barsi. Eu via muito propaganda desses caras, falei, como que funciona isso? Aí você entra naquela mecânica de como que funciona, será que eu vou conseguir, será que eu vou entender? Aí depois você sai daquela mecânica e entra para a realidade. Eu tenho que tentar, você começa estudando, vendo a questão do como que funciona, é assim que funciona? Ah, é desse jeito? Tá, o que é? Qual o mercado? O que aplicar? Onde que buscar? Aí há 5 anos atrás me despertou isso. Me veio aquela coisa, eu preciso entrar, eu preciso participar, eu preciso... E comecei na questão de estudar, começar a estudar sobre a questão de mercado financeiro, como fazer investimento. Então, aí em 2020, do final de 2022, aí eu comecei fazendo a questão de investimento. Que é Bitcoin? Mas que? Então, aparentemente não. Tenho conhecimento a respeito do Bitcoin, como que funciona, mas a questão do investimento, Jeremias, ela é muito ampla. Quando a gente fala de investimento, a gente na cabeça das pessoas, por exemplo, poderia fazer essa brincadeira para você que agora, quando eu falo assim, investimento, você falaria o que para mim? Ações. É verdade. Geralmente fala, vou investir, ações. Bolsa de valores. Bolsa de valores. Só que investimento ele é um ramo muito grande, muito grande. Porque você pode fazer investimento e você pode trabalhar com investimento. Como assim? Por exemplo, existe hoje a questão da ação, né? Você fazer um investimento em relação à ação, a mercado imobiliário, existe a questão do CTF, né? Você fazer investimento em moedas estrangeiras. Você tem um leque de possibilidades e diversificar os seus investimentos ali dentro. Depois que você aprende essa mecânica, você começa vendo aonde você tem um pouco de perda, no caso, tanto do mercado quanto também a questão de juros, de despesas, de fração. Você tem que
ver um meio de que você não perca muito. Sim. E ali você investir. Como também hoje, é nítido de se falar isso, você ganha muito dinheiro hoje em plataforma como Mercado Livre, Shopee, TikTok hoje também. Você consegue dentro desses lugares sem você ter produto nenhum. Entendeu? Você com o produto que você acha das pessoas ali, você começa a trabalhar e fazer aquele mercado ali gerar um dinheiro para você. É um investimento. Então só não faz hoje realmente de fato quem realmente tem, ou tem muito medo, ou está ainda numa realidade passada e entendeu? Esqueceu de se atualizar, que nós estamos hoje no mercado hoje atualizado, que se você não acompanhar ele, realmente a gente vai ficar meio pacato, parado lá no Cara, tempo passado. eu vi isso hoje. Eu vi um comercial aí, não sei se foi o Thiago Lobos, que ele fala que antigamente o cara montava uma padaria e trabalhar, funcionário para ficar, pô, ter uma condições financeiras boas. Isso acabou. Acabou. Cara, hoje, Jeremias, se você tem você que não se hoje... atualizar, que o Sim. mundo tá indo, você tá enrolado, né? Exato. E outra coisa, por exemplo, a gente fala que é assalariado, né? Quando você é concursado, quando você trabalha em algum emprego, você é assalariado. Quando você é autônomo, você tem uma liberdade de fazer o seu capital ou crescer ou se estagnar. Aí vai depender do seu desempenho ali, do seu envolvimento. Mas se você não tiver uma renda extra hoje, Jeremias, a gente está parado no... Você é doido, tá A enrolado, gente fica cara. parado. Tá enrolado. Fica enrolado, não dá para sobreviver hoje com a mudança que está acontecendo no mercado hoje e você não consegue hoje se manter exatamente só com o que você ganha. Você tem que abrir uma segunda, uma terceira, uma quarta fonte de Aonde renda. entra os investimentos, Os né? investimentos vêm à base disso aí. Mercado Você financeiro. tira ele de uma fonte, né? Sim, Qual fonte? sim. Muitas vezes aquela primária, que ela daqui a pouquinho que vai te dar esse suporte. Cara, Entendeu? outra coisa, se você não tem conhecimento, se você entrar de cabeça, tá ferrado, né? Sim, exatamente. Você tem que saber no que você vai investir, porque o mercado ele oscila muito, Jeremias. Para você ver, tem a ver com o que eu fiz que agora, que eu falei que agora, e tem a ver com o primeiro investimento que eu fiz na época. O primeiro investimento que eu aprendi, na verdade, eu não investi, não cheguei a investir nisso, mas eu aprendi, foi fazer investimento sobre moedas de países. E eu entrei numa plataforma para poder ver como que funcionava essa oscilação do mercado, porque eu vi eles falando a Forex, não sei o que de Forex, e pá, vão ter que acompanhar o mercado lá. Eu falei, como que funciona isso? Aí eu olhava lá tinha todas as escalas, toda a tabela certinha de como os presidentes iam se pronunciar, iam falar a respeito daquele país ali, em relação a petróleo, alguma coisa que é bombástica, ou alguma informação que ele ia prestar ali. Meu amigo, aquilo oscilava o mercado de uma forma que você não imagina. Aquela moeda, ela tanto ia lá em cima quanto ela vinha lá embaixo, as infrações, né? Em outro termo falando, estou falando menos técnico aqui, porque nem todo mundo, às vezes, que vai estar assistindo tem um conhecimento para poder a gente estar falando assim. Mas ela oscila muito o mercado, a questão de infração, ela mexe de uma forma absurda para mais positivo ou para menos. E eu falava, como pode um depoimento mexer tanto assim num país? Doideira. E era a moeda. Eu trabalhava muito, eu comecei a estudar a respeito disso, sobre a questão de moeda. Hoje meu investimento não tem a ver com o primeiro que eu fiz. Hoje é mais a questão eu faço investimento hoje na área de fundo imobiliário, né? Sim. Tem uma caderneta que eu achei ideal, achei legal, fui filtrando e tal. Então, enfim, fiz investimento lá, tem CDB também, eu faço investimento. E tem outros que eu estou em análise ainda. Tem algumas ações, eu não gosto muito de investir em ações. Não sou contra quem queira investir, mas eu acho que a oscilação de ações no mercado ela é muito brusca. Ela é muito brusca, muito mais brusca do que questão de fundo imobiliário, né? Que a margem de oscilação ali ela é muito pouca. Mas a ação em si, no dia, ela tende pode fazer você, dependendo da quantidade que você tiver, do valor da ação, do investimento que você tem, ela pode te deixar você, supostamente, um cara rico, como deixar um cara também preocupado. Bem preocupado. Que ela oscila demais no mercado mesmo. Entendi. Então é uma coisa que eu entrei com cautela. Eu tenho, tá? Em minha carteira eu tenho ações, mas eu entrei com muita cautela. Eu não gosto muito de investir em ações, não. Show de bola. Meu camarada, prazer falar contigo, cara. O prazer foi meu, cara. Você é um irmão que eu Prazer tenho foi aqui em meu. Quissamã, né? Cara, conhecimento fora de série, história boa. Pra fechar, o que Deus significa pra você? Tudo. Deus significa tudo pra mim. Deus é o meu foco, Deus é o meu alvo, o meu Redentor, ele vive. Em todas as questões, quando eu tô vivenciando na rua, né? Às vezes a gente tá com o coração chateado. Foi até bom você falar isso, que às vezes a gente tá com o coração incontrito, machucado, em decorrência de coisas que acontecem na vida. Aí muitas vezes você fica assim, eu não vou na igreja hoje não.
porque eu não tô legal e eu vou ter que chegar lá, vou ter que ministrar, eu vou ter que cantar, e como que eu vou fazer isso? E eu, algumas vezes, eu com o coração chateado, eu esquecia que era por causa dele que eu ia para lá e botava o meu coração chateado no lugar, eu não tô legal, como que eu vou me entregar? Passou-se o tempo, a chave virou e eu falei bem assim, bom, se ele veio por doente, se ele veio por necessitado, eu quero que o meu coração cure para eu vir apresentar um culto, é com o coração ruim que eu tenho que vir para o altar. É aqui que eu tenho que entregar minha adoração. Deus é tudo, cara. Deus é tudo, Show de tudo, bola. tudo. Irmão, obrigado. De nada, meu Valeu, irmão. valeu.